I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Amém. Now quickly. Agora, rapidamente, quero que vocês abram a Bíblia no livro de Jeremias e no capítulo 29, se você deseja ler, ou se não, só marque. Jeremias, capítulo 29. E vamos começar com o versículo 10 de Jeremias, o versículo 10 do capítulo 29. Também vamos ler em Lucas, capítulo 16, começando com o versículo 14. Agora eu lhes darei meu tema enquanto vocês estão abrindo. Meu tema nesta noite é desesperos, e eu desespero. E agora, você sabe o que é desesperos? E agora vamos ler em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a voltar a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Não é amável? Diz o Senhor. Entretanto, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que aceitais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar do qual vos transportei, de volta ao Pentecostes. Eu coloquei isso, eu mesmo. Não diz isso. Isso é o que eu estava querendo dizer à igreja. Lucas 16, começando no versículo 15, ou versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo o homem emprega força para entrar nele. Todo homem emprega força para entrar nele. Não simplesmente entra nele facilmente, porém tem de empregar força para entrar. Entendem? Agora, quando me buscardes de todo o vosso coração, então eu serei encontrado. E ele prometeu que retornaria e traria o povo da condição de estar espalhado ao redor da terra após aqueles 70 anos, de volta a Jerusalém, de onde saíram. E ele fez exatamente dessa maneira. Correto.
Agora falaremos de desesperos por uns minutos agora. Geralmente se requer um estado de emergência para nos lançar em desespero. Entendem? É pena que tenha de ser assim, mas os seres humanos são tão indolentes na mente que se necessita de uma emergência. Algo surge, e quando surge, então isto os lança naquele desespero. E realmente, ao se fazer isso em desespero, põe para fora o que você realmente é. Isso mostra do que você é feito no tempo de desespero. Isso geralmente põe para fora todas as boas coisas que estão em você. Na hora da morte, já ouvi pessoas, quando sabiam que estavam morrendo, as coisas que guardaram em segredo por toda a vida. Eles, em desespero, tentavam confessar isso. Estão vendo? E tentando, tome isto e acerte. Vá, por favor, vá, faça. Vejam, em desespero. Deviam ter feito isso antecipadamente. Vejam, não esperar até a hora de emergência. Fará assim e assim por mim? A emergência causa desespero, quando devíamos fazer isso sem a emergência. Agora, notamos nesta noite que estamos tomando os símbolos da Páscoa. E tomava-se a Páscoa em emergência, em tempos de desespero. Note em Êxodo capítulo 12 e versículo 11 do capítulo 12, creio que diz: comei esta Páscoa com os sapatos em vossos pés, com vossos lombos cingidos e com vosso cajado em vossa mão. Vejam, você está comendo em desespero. Eles tinham visto a grande mão de Deus. Eles tinham visto todos os seus milagres e então tinham vindo sob a marca do sinal. E enquanto estavam sob a marca do sinal, eles tomaram a comunhão em desespero, pois sabiam que naquele tempo Deus estava a ponto de ferir com julgamento. E era um tempo de agitação, era um tempo onde todo homem estava se examinando, porque a palavra do profeta não havia falhado uma só vez. Havia sido provado ser verdadeira. O que ele dissesse acontecia exatamente como ele dizia. A coluna de fogo ainda estava lá, e então o profeta havia anunciado que Deus só passaria por alto quando ele visse o sinal na porta. E isso era um desespero. Imagino que as crianças estavam quando viram aquelas grandes asas pretas descerem do céu como uma fumaça pousando sobre a cidade, os gritos vindos de cada casa. As crianças devem ter se dirigido a seus pais e dito: papai, está seguro de que estamos sob aquele sinal? E ele podia ir até a porta, olhar para o umbral, a verga, dizer: filho, está de acordo com a palavra dele. Recorde, sou seu filho mais velho. Papai, tem certeza? Tenho certeza. Está de acordo com o que o profeta nos disse e ele tem a palavra do Senhor. Disse: quando eu vir o sangue, passarei de vós. Tomem um cordeiro para a casa. Eu trouxe todos vocês para dentro. Você é o meu mais velho, então meu primogênito. É esse que está morrendo lá fora. Porém, ali está o sangue. O assim diz o Senhor era isso. Então descanse, meu filho, descanse, porque Deus fez a promessa. Está vendo? Bem, papai, por que o Senhor está calçado? Porque tem o cajado em sua mão? Porque tem um pedaço de pão em uma mão e um cordeiro na outra mão? Para que são as ervas amargas e tais? Por que as está comendo? Porque o suor está correndo em sua face? Filho, a morte está a ponto de golpear. Vejam, foi em um tempo de desespero. Agora, creio que estamos vivendo nos dias em que somos, ou, por outro lado, os dias em que estamos vivendo deveriam motivar a igreja a entrar em total desespero. Eu creio, desde a mensagem de Deus desta manhã, não de mim, eu creio que ela deveria pôr toda esta congregação em desespero, pois temos brincado por tempo suficiente. Temos ido à igreja por tempo suficiente.
Temos de fazer algo. Como é que podemos ver outros grandes sinais e maravilhas feitos em outros e em nós? Isto deveria causar um estado de desespero, de que estamos decididos perante Deus. Os sinais de sua vinda deveriam trazer toda esta congregação, quando lemos isso da palavra, e o Espírito Santo tem nos dito, vá a certo lugar, tal e tal coisa acontecerá. Não nos diz o que é, mas que aconteceria. Nós vamos lá, acontece dessa maneira. Os jornais anunciam, as revistas anunciam, mostram uma foto. Voltamos aqui e vemos aqueles grandes mistérios escondidos na Bíblia, abertos para nós, em um novo campo que nem conhecíamos antes, e harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus. Então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo. O vemos descer visivelmente ante o povo, até mesmo o fotografamos. Nós o vemos obrando e mostrando que não é um homem, não é um pregador, não é uma certa congregação. É o Espírito Santo mostrando a mesma coisa quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo. Agora, ele está encarnado no corpo da sua noiva. Isso deveria nos pôr em desespero. Essas pessoas têm visto a mão de Deus. E naquela noite da comunhão, eles a tomaram em desespero, porque sabiam que algo estava para acontecer. E nós sabemos que algo está para acontecer. E recordem, a vinda do Senhor será uma partida repentina, secreta. Ele virá e a levará como um ladrão de noite. E pensar que alguém, de repente, que houve membros de nossa família que se foram e você foi deixado para trás. Isso deveria nos pôr em desespero, para que, pela graça de Deus, não sejamos deixados para trás. Se há uma coisa que não quero, não me deixe, Senhor. Uns dias atrás, eu estava ouvindo o Mel Johnson cantar aquele hino. Lembra-te de mim quando lágrimas estiverem caindo. Sim. Lembra-te de mim quando amigos não estiverem por perto. E quando eu cruzar este rio Jordão, quando tu estiveres fazendo a chamada, lembra-te de mim. E no livro da vida do Cordeiro, quero o meu nome escrito. Quero que ele se lembre de mim quando se fizer chamada. E isso me deixa em desespero, que é, como Paulo disse, após ter eu pregado o Evangelho, serei um passageiro clandestino? Serei um reprovado? Isso poderia acontecer. Então isso me deixa em estado de desespero. Desespero ao pensar que após todos estes anos de pregação, eu poderia chegar ao ponto de poder falhar com ele? Qual é o próximo passo? O que devo fazer depois? E isso me deixa em estado nervoso. E o que posso fazer? Isso me manda às montanhas e aos vales. E é difícil, porque quando estou como povo, tenho de ser tudo a todo homem, para que eu ganhe alguns para Cristo, porém com esse sinal sempre perante mim. Entendem? E vejo coisas que estão surgindo e não se pode contar ao povo. Você vê diversas coisas e está proibido. As visões a respeito das quais telefonam e às vezes se ressentiriam se você lhes contasse e sabe que é melhor não dizer. E então você vai tão longe em visões que tudo se torna uma visão e isso o deixa em estado nervoso. Você vê e diz, agora estou tendo uma visão? Como estando aqui é uma visão? Onde realmente me encontro? Vejam, você trabalha demais, você se sobrecarrega e você fica sabendo de coisas sobre as pessoas que desejaria não saber. As pessoas que desejam estas coisas, conhecer estas coisas, elas não imaginam o que essa classe de ministério custa. Você não sabe o que acompanha. Então isso o deixa em desespero. Senhor Deus, sei que terei de responder. Jack Moore me disse uma vez, eu detestaria se tivesse de responder como o Senhor no dia do julgamento. Disse, Deus tem posto estas pessoas em suas mãos e o Senhor dará conta por cada uma delas. Vai responder pelo seu ministério. Isso foi cerca de 15 anos atrás, ou talvez 18. E desde então, eu tenho estado em desespero. O que farei? Permite-me dizer só o que tu disseres, Senhor. Permite-me dizer-lhes qual é a verdade, ou não dizer nada. Isso me põe em desespero.
Então, vendo estes sinais vindo, vendo o Espírito Santo nos levar lá e trazer estes selos, e os posicionar daquela maneira, trazendo as eras à igreja e posicionando-as, então descer em uma enorme coluna de fogo lá atrás e revelar-se. Então descer na próxima coisa sobre os 7 selos e revelou. Até os pôs nos jornais e revistas. Então entrar e tomar os anjos de Deus, os 7 anjos com 7 mensagens, e confirmar exatamente o que a Bíblia disse. Então, durante esse tempo, sobe e traz aqueles selos, aqueles sinais, clarões do tempo do fim, e trazê-lo ao povo e lhes dizer o que é e tudo acerca disso. E o Senhor operando bem ali, mostrando-se presente. E então, exatamente como nesta manhã, vir e requerer aquele sinal sobre cada pessoa. Então, vocês são meu povo, vocês são os que eu amo. Estes e aqueles que estão ouvindo as fitas e assim por diante. Então você vê em que desespero isso me põe. Desespero! Os sinais de sua vinda devem deixar todo membro de Cristo em desespero agora, acerca de nossas almas, acerca de nosso bem-estar para o futuro. Bem, o que nos adianta ganhar o mundo inteiro? Para que estamos vivendo? Para que você trabalha? Para que você come? Para que você se esforça? Para viver. Para que você está vivendo? Para morrer. E você não está preparado para viver até que esteja preparado para morrer. É verdade. E vemos tantos milagres de cura. Deveriam nos colocar em desespero. Se aquele garotinho... Eu estou olhando para a senhora Peckinpah agora. Esta é a senhora Peckinpah? É a senhora a que estava com o garoto aqui, alguma coisa assim. Ora, aqui está a mulher, sentada bem aqui da qual eu estava falando. Aconteceu de eu olhar e vê-la. Agora, se Deus pode fazer assim por aquele garotinho, isso deve deixar você em desespero. Um homem de New Albany, ele talvez esteja aqui esta noite. Ele é um amigo do meu irmão Robertson. Tinha um garotinho aqui, acho que a sua esposa teve câncer uma vez e foi curada. E agora, o garotinho tem asma a tal ponto que está ruim mesmo. O pequenino, quase um câncer em sua garganta. Estão vendo? E então ele trouxe o garotinho. Sim, eu vejo sua mão levantada atrás, lá atrás. Recebeu oração esta manhã, veja. Desespero. Quando a esposa estava para morrer de câncer, ele sabia que Deus podia curá-la. E se Deus pôde curar a esposa, Deus pode curar o garoto. E isso o deixa em estado de desespero. Entendem? Você deve vir. E quando você está desesperado, então Deus o ouvirá. Porém, se você está só preguiçoso, não se importa se ele faz ou não, bem, então é diferente. Você diz que faz, mas fazer isso requer desespero. Creio que a razão pela qual não temos desespero é porque há escassez de amor. Deus, o amor de Deus. Eu acho que o amor de Deus causa desespero. Se Deus está em você, o sinal dentro de você, e você vê as condições dos tempos e pessoas andando no pecado como estão, isso o deixará em desespero. Eu creio que deixará. Agora, a palavra afirma claramente, se você quiser anotar em Gálatas 5:6, que a fé opera pela caridade. Está vendo? A fé opera pela caridade. E a única maneira que você pode ter fé é ter amor primeiro. Porque, afinal de contas, fé é o incentivo do amor. Incentivo é exatamente o que a fé é. É um incentivo do amor. Agora se você não tem amor, você não pode ter fé. Está vendo? Como você pode ter fé em sua esposa se você não a ama? É em filéu. Agora, que tal em ágape para com Deus? Como pode ser se você não ama a Deus? Se você diz que ama sua esposa e nunca lhe fala disso, e nunca se sentou e a acariciou, e lhe expressou isso, a beijou, a abraçou, ele disse que é a melhor cozinheira do país. Todas as coisas que você sabe, e quão bela ela é, e o quanto você a ama. Se você não fizer assim, ela nunca saberá disso. É assim. Se você a ama, você expressa. É assim que fazemos para com Deus. Quando o amamos, lhe dizemos. Sentamos e o adoramos e o louvamos. E vejam, o amor nos leva a fazer isso. Agora, e se algo deve ser feito por sua esposa?
Ora, isso o deixaria em desespero para fazê-lo. E se alguém dissesse que a sua esposa tem câncer? E se alguém dissesse que a sua esposa tem tuberculose e que está a ponto de morrer? Contudo, você faria qualquer coisa. Veja, isso o deixaria em desespero. E isso é a mesma coisa. Devemos ter amor antes que possamos ter fé. E fé, quando temos amor genuíno, o que ele faz? Ele empurra nossa fé para a frente de batalha por Deus. Entendem? O amor genuíno por Deus e por sua palavra e por seu povo impulsionará a fé ali. O amor agarra a fé. E venha, vamos. E se vão, pois é isso o que o amor faz. João 14, 23, Jesus disse, se um homem me ama, ele guardará as minhas palavras. Agora, você não pode guardar suas palavras sem ter fé no que ele disse. Assim, veja, se ele ama a Deus, então guarda a palavra de Deus. Se ele disse, eu sou o Senhor que te sarou, ele crê nisso. O amor faz com que ele creia, porque o amor domina tudo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e anjos, não tivesse amor, nada seria. Vejam, ainda que eu tivesse fé para mover montanhas e não tivesse amor, nada seria. O amor domina tudo, porque Deus é amor, um Deus de amor. Agora, sim, Senhor, se Jesus disse, aquele que me ama guardará minhas palavras, sabemos que é verdade, que Deus irá ao encontro de uma alma desesperada. Agora, todos nós sabemos disso, mas geralmente necessita de algo para nos levar a estar desesperados. Aquele desespero. Necessita de algo para fazê-lo. Encontramos em Tiago 5,15 que a Bíblia disse que a eficaz e fervente, que é desespero, eficaz e fervente oração de um justo muito pode em seus feitos. Quando um homem justo, bom, entra em angústia, ou suplício da alma, ou angústia, qualquer uma. Eu acho que suplício é uma palavra melhor. Angústia ou suplício, qualquer uma que você quiser chamar. Porém, quando uma alma entra em desespero, em angústia, uma oração eficaz e fervente de um homem que pode mostrar o sinal, faz algo. Entendem? Notem o que a Bíblia disse aqui também, em Tiago 16, 5:16, disse, se confessando nossas falhas, corrigindo, aprontando-nos para isso, confessar nossas falhas uns aos outros. Não tendo nenhuma falha, pedir às pessoas para orar por você, confessando nossas falhas uns aos outros e orando uns pelos outros. Aí está, com amor, no qual tenho confiança, que posso confessar a você meu erro e você pode confessar a mim seu erro. E eu o amo o suficiente para orar por você e você orar por mim. E ficaremos com isso, com uma oração eficaz e fervente até que seja respondida. Isso é desespero. Isso é o que sempre deveríamos ter. Tomemos alguns exemplos bíblicos disso. O que aconteceu agora, por mais cerca de 15 minutos, o Senhor permitindo. Jacó, ele era um homem. Primeiro, era um pequeno tipo de garoto despreocupado. Achou em sua própria mente que sabia que o direito de primogenitura era tudo para ele. E não se importava como teria de consegui-lo, desde que o conseguisse. E depois que conseguiu, pensou que tudo estivesse bem, porque tinha o direito de primogenitura. Ele achou que estava resolvido. Ele veio a seu irmão quando estava faminto, chegando do campo, do trabalho, com o gado e da caça ao veado. E seu irmão, ele precisava de uma grande panela de guisado, ervilhas selvagens e coisas assim juntas. Deve ter sido muito tentador, um homem, estando faminto, depois de caminhar por todo o dia. E seu irmão disse, estou a ponto de desmaiar. Dê-me um pouco disso. E ele disse, bem, se me jurares que terei o direito de primogenitura, estão vendo? Ele não se importava como fazer, desde que eu conseguisse. E achou, quando conseguiu o direito de primogenitura, que tudo estava resolvido. Pentecostais, foi aí onde vocês falharam. Vocês acharam que porque nasceram do Espírito de Deus, o direito de primogenitura, que estava resolvido. Porém, é só o início. Recordam da mensagem de a ele ouvir
Como que a criança, depois de ter nascido na família, se torna um filho? Ele tinha direito à primogenitura, mas tinha de ser provado, disciplinado como criança. E então, se não provasse ser uma criança obediente ao desejo do pai, então deveria ser, bem, ele não conseguiria não seria se tornaria herdeiro. Ele não herdaria nada, ainda que fosse filho, porém não herdaria nada se não estivesse interessado no trabalho do pai. E assim, quando o Espírito Santo caiu sobre o povo pentecostal e começaram a restaurar os dons e coisas que estavam na igreja, eles acharam, porque nasceram do Espírito, que isso fosse final. Mas vejam, há um lugar de um filho. E depois que esse filho provava ser filho verdadeiro, então ele era levado a um lugar público e então era arrumado e trocava as vestes e se sentava ali. E então havia a colocação do filho, de que havia herdado tudo que o pai tinha. Deus fez a mesma coisa com seu filho no Monte da Transfiguração. Ele foi... We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For your marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a little. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep.